Fique agora com uma palavra de Deus para abençoar sua vida. Um culto realizado na Igreja Assembleia de Deus, Catedral da Família, em Goiânia, Goiás. Vamos orar. Amado e querido Deus, nesse momento, Pai, nós queremos colocar na Tua presença, Pai, a Tua serva, que o Senhor possa, Pai, tomá-la agora nas Tuas mãos, e que ela possa ser boca do Senhor nesta noite para nossas vidas. Ser com ela, Pai, e que tudo que ela falar aqui, Senhor, seja para a honra, glória, louvor do Teu santo nome, e que nós possamos sair daqui, Pai, com uma nova visão, restaurado, transformado pelo poder da Tua palavra, Pai. Abençoa para a Tua serva, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Eu trouxe para a igreja uma mensagem muito simples mesmo, e eu vou tentar ser rápida por causa do tempo. Então, hoje, eu coloquei assim, hoje eu não trouxe um estudo, não é uma pregação, não é uma reflexão, como foi da outra vez, então eu consegui chamar isso de exortação. Então, hoje é uma palavra de estímulo, uma palavra que vai, em nome de Jesus, trabalhar nas nossas vidas, nas nossas dificuldades, nas nossas dores, e eu, como vocês sabem, só sei falar assim com slides. Então, eu vou mostrar várias figurinhas para vocês e nós vamos deixando Deus ministrar nos nossos corações. Nós vamos falar hoje de uma passagem muito comum, que é Ezequiel 37. Se vocês não quiserem, não precisa abrir a Bíblia, porque eu escrevi aqui, fica à vontade. Então, Ezequiel 37 é uma passagem muito usada por muita gente. Então, aqui tem muitos pastores que já devem ter falado essa passagem muitas vezes. Mas o Espírito Santo trabalha assim, através de novos enfoques, ele consegue mostrar coisas que a gente nunca percebeu. Então, eu vou ler com vocês. Então, veio sobre mim a mão do Senhor, ele me fez sair no Espírito do Senhor e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. E me fez passar em volta deles. E eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e eis que estavam sequíssimos. E me disse: Filho do homem, porventura viverão estes ossos? E eu disse: Senhor Deus, tu o sabes. Então me disse: profetiza sobre estes ossos, e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar em vós o Espírito, e vivereis. E porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. E cresceu a carne, e estendeu-se a pele sobre eles, por cima, mas não havia neles o Espírito. E ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza, ó Filho do homem, e dize ao Espírito: assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. E profetizei como ele me deu ordem, então o Espírito entrou neles e viveram. E se puseram em pé um exército grande em extremo. Que diferença, hein? De um monte de esqueleto viraram valentes guerreiros. Então vamos ver hoje o que Deus pode fazer na nossa vida. Vamos fazer uma suposição, vamos imaginar uma cena pouco provável. Vamos supor que nós estamos aqui em oração. Você está lá em oração, buscando a Deus, todo concentrado. E aí, de repente, acontece o que aconteceu com Ezequiel. Vem sobre você a mão de Deus. Você vê a mão de Deus vindo sobre você. Aí, você pensa assim: nossa, uau, hoje vou ver
a glória. Senhor, põe a tua mão sobre a minha vida. Aí, nessa suposição, nós falamos assim, Deus fala para você assim, vou levar você para um passeio, mais ou menos o que ele fez com Ezequiel. Vem cá, vamos passear. E você imagina, oba, onde será que Deus vai me levar? Provavelmente vai me levar para conhecer o paraíso. Onde será que Deus vai me levar? E Deus pega você e manda você para um vale cheio de ossos. Isso é que é passeio, hein? Isso é que é o passeio que o pai coloca o filho para... E ainda fala para você, aí meu filho, agora vai dar uma volta por esse vale. Então, às vezes, achamos que a mão de Deus vem sobre nós apenas para colocar a nossa vida em ordem. Nós temos essa ideia de que as coisas estão bagunçadas na nossa vida, Deus vem para arrumar a nossa vida. E não é bem assim, nós vamos ver nos próximos slides. Então, Deus, ele não levou Ezequiel ao vale para que Ezequiel visse Deus colocar esqueletos em ordem. Vocês veem pela passagem que Deus fez uma coisa muito maior do que simplesmente organizar a bagunça que era aquele vale, aquele monte de ossos separados. Deus não estava interessado em organizar o vale, Deus estava interessado numa coisa muito mais profunda. Então, pode ser que você esteja querendo que Deus apenas ordene as coisas na sua vida. Sua vida está mais ou menos assim, um caos. Tem alguma área da sua vida que está uma bagunça total, não apenas o seu armário, mas a sua vida está assim. E você clama a Deus e pede que Ele venha para organizar, colocar a sua vida como você acha que ela deveria ser. Mas Deus quer primeiro revelar qual é a verdadeira natureza do seu problema, antes de colocar tudo em ordem. Então o objetivo de Deus é revelar natureza, o motivo, o porquê, o profundo. Então, mas para isso, Deus vai ter que levar você à raiz do problema. Você está vivendo uma situação difícil, uma bagunça, uma desordem na sua vida, mas Deus pega você e vai levar você ao profundo, para lá no profundo Ele emergir com cura. Então, Deus vai te levar ao profundo, ao escondido, de onde essa situação está sendo gerada. Você tem noção desse pedacinho aqui do iceberg, mas Deus sabe a profundidade do seu problema e da sua dor e da sua crise. E Ele quer solução. Então, você está clamando por soluções, mas Deus quer primeiro levar você a um diagnóstico muito mais honesto e mais claro da sua realidade. Então, muitas vezes nós passamos por isso. A gente clama a Deus, pede soluções e Deus às vezes deixa a coisa piorar, porque Ele quer mostrar de onde está surgindo tudo isso. Você está clamando por soluções e Ele pode colocar você numa situação ainda pior. Como foi com Ezequiel, vai para o vale de ossos, vê ossos secos. Então, às vezes, para mudar a sua situação, Deus vai permitir que você passe primeiro por um rebuliço. Então, a mesma coisa acontece quando a gente machuca, tem uma ferida. O que a gente primeiro faz? A gente, no primeiro, não faz o curativo. Primeiro, a gente piora a situação. A gente, às vezes, passa por dor, porque lavar uma ferida, vocês todos já devem ter passado por essa experiência na infância, quando a mãe da gente pegava a gente, esfregava, né? Tinha umas que passavam até uma escovinha, né? E ainda jogava o metiolate por cima. Então, a gente piora a situação primeiro, para depois haver cura. Então, acontece a mesma coisa. Deus está nos levando à raiz dos nossos problemas hoje. Hoje é uma noite que Deus quer levar você ao escondido, ao oculto, a uma coisa, a um lugar que você não conhece, ou conhece e não quer visitar, para não trazer dor. Você quer solução, Deus quer a cura. Então, hoje vai haver lavagem de ferida. Então, frequentemente, a gente se olha no espelho e tem uma noção de uma coisa que se acha muito melhor. Nós somos, às vezes, uma maçã comida. Mas a impressão que a gente tem
de nós mesmos é que nós não estamos tão mal assim, né? Nós somos uma maçã até bonitinha. Então, frequentemente, nós temos uma visão superestimada, enganosa da nossa própria vida e da nossa realidade. Nós somos assim, não tem jeito. Mas quando a mão de Deus vem sobre a nossa vida, é para trazer consciência da realidade em que vivemos. Então, visitar o nosso vale de ossos secos pode ser extremamente difícil. E é isso que eu estava falando. Ir no profundo, na raiz do problema, pode ser muito doloroso. Então, visitar ossos secos, visitar vale, nunca é uma coisa muito agradável. Então, pode ser cruel para algumas pessoas, em algumas situações, nós preferimos viver iludidos. Mas Deus quer a cura, e se Ele quer a cura, Ele quer te dar a cura. Deus nos leva a visitar um lugar que nós não visitaríamos espontaneamente. Então, a minha oração hoje é que, em nome de Jesus, isso aconteça hoje, tá? Que Deus possa levar você a alguma situação na sua vida que está trazendo muita dor, mas que tem que ser curada primeiro, para que você deslanche, tanto no seu ministério, quanto na sua vida mesmo familiar, no seu casamento, na sua profissão, que Deus te mergulhe no profundo para que você seja curado. Deus pode estar levando você, então, hoje, a visitar um vale que você não gostaria de ver. Mas, se você tentar escapar, se você tentar fugir, se você recusar visitar o tal vale, o processo de cura pode ser afetado. Então, é muito melhor deixar Deus agir da forma como Ele quer, deixar Ele nos conduzir para que a gente seja restaurado e curado, certo? Então, minha gente, eu não sei qual é o seu vale de ossos secos. Eu sei que nós temos muitas pessoas aqui, cada um tem um problema. Eu acredito que todo mundo tenha pelo menos um valezinho que tem que ser curado na vida. Eu não sei qual é o seu, mas hoje é dia de lavar as feridas. Amém? Todo mundo disposto a esfregar? Então tá bom. Aí o que Deus falou para Ezequiel? Ezequiel, vamos ali que eu vou te levar num lugar interessante. Vamos ali encontrar uma situação, Ezequiel, que está na mais absoluta desordem, uma bagunça, e que aparentemente não há esperança. Então, se Deus está levando você a visitar a sua realidade, por favor, não economize no diagnóstico. Quando Deus falar para você, levar você e falar, e o que você está vendo aí? Não fique, Deus, nada, eu só com um pouquinho de febre, uma dorzinha de cabeça michuruca. Não, seja honesto, porque a cura vem quando você mostra interesse na cura. Então, seja honesto com Deus. Tem gente que tenta minimizar o problema para Deus. Não, eu não estou tão mal assim. Tem gente que faz assim, sabe, Deus, eu só estou precisando de uma força. Eu só preciso de saúde e dinheiro. O resto eu me viro. Então, se você, Deus, me der esse saúde e dinheiro, eu tenho certeza que eu deslancho sozinho, não preciso de mais nada. Mas não é isso que Deus quer. De forma alguma, Deus hoje quer que a gente mergulhe profundo na nossa alma e que de lá de dentro brote as nossas dores, as nossas angústias, para que Ele possa lavar, esfregar e curar. Então, não fique dando uma de forte, né? Não fique tentando mostrar força e fé para quem conhece você. Seja honesto. Faça igual essa mulher está fazendo. Deus, está ruim demais. O meu vale é muito seco, tem ossos demais. Me ajuda. Está difícil, Deus.
não entendo essa situação, a minha capacidade não resolve, está tudo seco, está seco demais. Então, a melhor forma para a cura diante de Deus é a gente ser honesto com a situação, enfrentar, olhar e falar para Deus. O diagnóstico, então, gente, do nosso vale pertence a nós. E a cura e o tratamento vem dele. Agora, onde você acha que está o vale de ossos secos da sua vida? Será que está lá no Piauí? No sul do Ceará? O vale de ossos secos está aí dentro, ó. Olha aqui o vale de ossos secos, dentro do nosso coração. É aí que ele mora, é aí que ele vive. Então, o vale de ossos secos são as nossas carências, os nossos conflitos, os nossos complexos, as nossas mágoas, as nossas dores, os nossos insucessos, as nossas frustrações e por aí vai. Então, o vale é muito vasto e cada um tem o seu. E é muito pesado viver assim, conviver com esse vale. Então, a proposta de Deus é mergulhar, te levar lá, você faz o diagnóstico, você pede ajuda, Ele vem e restaura a sua vida. E assim como Ele nos ensinou, né? Colocar todo o nosso fardo diante da cruz e finalmente conhecer a graça de Deus. Então, às vezes, a gente acha que o vale é a realidade à nossa volta. Ainda tem mais essa. Além da gente aprender a minimizar o problema, às vezes a gente acha que o problema é sempre fora de nós. Nós sempre achamos que o motivo é fora da gente. Às vezes a gente tem dificuldade de reconhecer que é aqui dentro do coração. Então, não é fora de nós, o problema está aí dentro. Então, muitas pessoas pensam, mas o dia que eu tiver a minha casa, que eu sair do aluguel, eu vou ser feliz, eu vou ser alegre, eu vou voltar a sorrir. O dia que eu trocar de carro, porque eu estou andando num carro velho, ou um dia que eu tiver esse modelo que eu sempre sonhei, eu finalmente vou ter paz na vida. Tem pessoas que acham, né, orando por um namorado ou por um marido, se eu me casar com o Brad Pitt, por exemplo, se eu achar o homem da minha vida ou a mulher da minha vida, então aí todos os meus problemas vão ser resolvidos. Então o meu vale é só porque eu não tenho ainda alguém. Tem gente que acha que o vale é o cônjuge. Então pensa assim, o dia que eu matar ele, ou me virar livre dela, se eu conseguir ficar livre, eu vou ser feliz. O problema está nela, não está em mim. Ou o problema está nele, não está em mim. Então o vale, gente, não é o cônjuge. E também não é a pobre sogra. Não adianta colocar no lixo reciclável para sogras. Você se livra dela. Mas você vai continuar tendo um problema na sua vida, coitadinha. Então, não é, o seu vale não é a sua sogra. A alegria que você tanto procura não vem das coisas que você está buscando no mundo. Então, você pode passar a vida inteira correndo atrás, né, das coisas do mundo, das bênçãos materiais, das realizações profissionais, mas isso não vai verdadeiramente te trazer alegria. Acreditamos que a felicidade virá de fora para dentro, né? A gente tem essa mania de transferir para o mundo, para as coisas do mundo, a responsabilidade da nossa felicidade. Mas a sua verdadeira cura vai vir de um coração transformado pelo Espírito de Deus. Então, a verdadeira alegria e transformação vai vir de uma visita que você precisa fazer às áreas mais carentes do seu coração. Então, você tem que ir lá, onde está o problema, fazer essa visita, Deus te encaminha para essa visita, e aí você vai ter que dizer, Deus, está ruim, está péssimo, está ruim demais, certo?
Então, a sua questão, seu problema, decididamente não é um problema de ordem, de organização, é de natureza. Então, Deus hoje vai trabalhar na origem, na natureza do problema. Então, não é a mulher que você tem, ou o marido que você tem, não são as pessoas que convivem com você, não é a sua falta de dinheiro e nem a sua saúde que não anda boa. É o seu coração, é lá dentro. Então, o problema é a alma. Então, existe um lugar no meu coração que está seco sempre. E eu gostaria que vocês pensassem sobre isso enquanto eu estiver falando. Existe um lugar no meu coração que está seco sempre. Eu me divirto, eu trabalho, eu produzo, eu frequento a casa das pessoas, eu vou em festas e tal, mas só eu conheço esse lugar. Onde é que não está bom? Então Deus falou assim para Ezequiel: filho do homem, pode estes ossos viver? Então Deus fez essa pergunta para Ezequiel. E Ele faz essa pergunta também para você hoje. Ele faz assim: tem cura, meu filho? Eu posso transformar a sua realidade? Eu posso transformar o seu vale? Da mesma forma como Ele perguntou para Ezequiel: filho do homem, eu posso transformar isso? O que Ezequiel respondeu? Ezequiel foi muito esperto, né? Ele devolveu a pergunta para Deus. Então Ezequiel respondeu: Senhor, tu sabes. E o que a gente responderia se Deus falasse assim: tem cura, meu filho? Eu posso transformar seu vale? O que a gente responde? Claro que tem cura, claro que tem. O Senhor pode dar um jeito, o Senhor é o cara, o Senhor pode tudo. Eu quero ficar livre dessa dor, eu quero ficar livre desse problema. Então essa é a nossa resposta. Então, você tem consciência de que só Deus pode transformar a sua realidade? Você tem ossos secos e desparramados, e só Deus pode fazer com que esses ossos vivam. Você tem consciência disso? Ou você insiste em ficar dando palpite? Sabe quando Deus vem sobre a nossa vida para nos resgatar, para nos curar, para nos transformar, e você ainda consegue dar palpite? Então vamos ver como é que a gente faz. Olha só como é que a gente faz. Olha, Deus, é só o Senhor começar por aqui, ó. Pega esse osso aqui, faz uns sinais, umas maravilhas. Então você fica dando sugestões para Deus. Não, Deus, começa por ali. Não, Senhor, começa por aqui. Começa pela minha sogra, começa pela minha mulher, começa mudando o meu emprego, qualquer coisa assim. Então o Senhor o Senhor bem que poderia começar, por exemplo, pela minha vida financeira. Então você dá sugestões para Deus de que forma que Ele tem que agir na sua vida. Então você pode estar achando também que Deus está precisando de uma torcida ou de uma força. Tem gente que acha que para Deus agir, Ele precisa de torcida, porque tem gente que acredita, eu acho que tem gente que acredita que Deus tem problemas de autoestima. Então Ele tem que ser constantemente lembrado que Ele é o Todo-Poderoso. Então a pessoa começa a encher a bolinha interessadamente pedindo a bênção. Ou então, que Deus está precisando de um louvor. Sabe quando a pessoa, Deus ama louvor, todo mundo sabe disso. Mas sabe quando você faz um louvor para quebrantar Deus, interessadamente? Isso, gente, não é louvor, isso é uma cantada. Você está cantando Deus para que Ele te dê alguma coisa. Então você faz aquela coisa e fala assim: hoje Ele amoleceu o coração. Hoje eu consigo, agora eu posso pedir que Ele vai dar. Ou então você acha que Deus precisa de uns sacrifícios. Isso aqui é o sapato de uma mulher que participou daquela caminhada para Jesus em São Paulo. Então ela colocou todos os pedidos dentro do sapato. Aí eu não consegui, e ela andou não sei quantos quilômetros naquela caminhada. Vocês conhecem a caminhada, né? Que tem
caminhada para Jesus, marcha para Jesus, marcha. Isso. Aí eu não consegui achar outra foto, e depois ela fez bolhas no pé, por causa do papel no sapato, que ficou esfregando. Então, tem gente que, isso não acontece, assim, esse tipo de martírio físico não acontece apenas na igreja católica. A igreja evangélica, às vezes, alguns evangélicos acham também que você sofrer fisicamente quebranta Deus. Ou então que Deus precisa de um jejum para te abençoar. Eu não vou falar sobre jejum hoje, mas tem ainda muitos crentes que acreditam que jejum é para conseguir bênçãos. Tá? Então, você passa uns 3 dias de fome e aí Deus dá o que você quer. Então, a nossa parte em relação ao vale é se contentar com o diagnóstico. O que Deus espera da gente é que a gente diga, está ruim, está terrível, dói, eu não consigo mexer nisso, eu não consigo mudar, eu preciso do Senhor. Então, Deus, existe dentro de mim uma sequidão, uma tristeza, uma carência, e eu não sei como resolver. É isso que Deus espera, que a gente faça na nossa vida e que a gente faça hoje, certo? Então, ele perguntou para Ezequiel, pode esses ossos reviver? E aconselhou a Ezequiel, então profetiza. Então, Deus está dizendo para nós, eu só quero a disposição do seu coração. Quando você entrega o seu coração machucado, ferido, esmagado para Deus, aí sim Ele vai começar a trabalhar. Ele quer a disposição e a confiança. Então, não é fácil de jeito nenhum estar diante de uma situação que você acha que não tem como ficar pior, e você tem que se contentar em crer. Porque a gente quer ajudar Deus, não é? Ou é só eu que faço isso? A gente quer dar uns palpites, a gente quer ajudar, a gente quer sugerir, a gente quer apressar, a gente mostra o relógio para Deus, até amanhã meia-noite. O Senhor dá um jeito, é o último prazo. Então, se contentar, entregar e crer, não é fácil. Então, Deus está mandando um recado para você hoje. Eu não preciso da sua ajuda. Eu não estou vindo te ajudar. Eu não venho aqui te ajudar. Eu estou vindo aqui fazer por você o que você seria incapaz de fazer. E Deus continua dizendo, vou fazer algo que está além da sua capacidade e do seu alcance. Certo? Então Deus está dizendo, eu não venho colocar ossos em pé, eu não venho colocar a sua vida em ordem. Então você tem um deserto, um vale cheio de ossos despedaçados, e Deus fala assim, não é para isso, não é para arrumar ossinho sobre ossinho, fazer fila de ossinho, e nem colocar ordem nas coisas. Deus diz assim para a gente, eu venho transformar o seu vale de ossos secos e mudar a natureza dele. Olha que coisa mais linda que virou aquele deserto. É isso que Deus quer fazer na sua vida. Eu só preciso que você cumpra a sua parte do acordo. E qual é a nossa parte do acordo? Crer. Então Deus continua dizendo, a sua parte é crer, entregar e crer. E Ele vai fazer. Então Deus falou para Ezequiel, profetiza sobre esses ossos. E Ezequiel fez. Então, você profetiza, Ezequiel, que eu vou colocar o meu espírito nesses ossos e eles vão viver. Então, só quando o espírito desceu sobre os ossos, porque eles tinham ganhado carne, ganhado ligamentos, ganhado pele, mas ainda continuavam sem vida. Só quando o Espírito de Deus veio sobre os ossos, é que houve uma verdadeira transformação. Então, muitas vezes, Deus é quem nos leva até o problema. Não somos nós que levamos o problema para Deus. Eu não sei se vocês
já pararam para pensar? Quando a gente está passando um deserto, um vale, e às vezes a gente sempre atribui isso a Satanás, sempre tenta achar explicações, e às vezes Deus nos conduziu a essa situação que está completamente dentro do controle dele. Ele não deixa passar nem um dia mais, nem um dia menos do que a gente pode suportar. Por quê? Porque Ele quer nos transformar. Porque Ele quer que a gente cresça. Porque Ele quer que a gente evolua. E quer que conheça a provisão dEle. Então, há uma tendência muito religiosa de achar que tudo é o diabo. E que nós estamos à mercê das obras do diabo. Então, foi Deus quem levou você ao vale ou ao deserto que você está vivendo, para nessa condição Ele se revelar a você, para que Ele te revele toda a provisão dEle. Então, o que Deus nos faz? Deus nos molda, né? Para que a gente seja vaso de honra, vaso de ouro, Ele nos molda. Então, esse processo de moldagem, depois quebra de novo, volta para o forno, é um processo de crescimento, é um processo doloroso, mas é para o nosso bem. Então, lembra da mamãe lá lavando a ferida com escova. Como é você quem acha que está levando o problema para Deus? A única coisa que você quer é uma solução rápida, né? Que Ele coloque tudo em ordem. Você acha que está chegando para Deus com uma novidade. Deus, você não está vendo não o que eu estou passando? O que está acontecendo com você? Seus olhos se fecharam. Olha aqui o que eu estou vivendo. Mas Deus está no controle de tudo. Então você tem pressa, porque você não entende e você não vê a situação lá na frente, o resultado lá na frente. Você tem pressa para que Deus organize a sua vida. Então, hoje as pessoas preferem resultado, conforto e bem-estar. Então, isso é a característica do cristão de hoje. E nós desprezamos os processos de Deus. A gente quer rapidinho soluções sem pensar no crescimento. Então, a questão de Deus não é organizar o que estava desorganizado. Eu estou falando sempre, repetindo, para ficar bem frisado, bem elaborado por vocês. A questão não é organizar. A questão de Deus é trazer o Espírito Santo para dentro daquela situação onde ele não existia. Então o Espírito Santo vai vir, vai trazer luz, vai mudar a sua natureza e você finalmente vai ter alegria. Então o problema, o vale, resumindo, não é um castigo de Deus. Deus não está te castigando. Seja lá o que for que você está vivendo, não é um castigo. É crescimento. Certo? E eu gosto demais dessa passagem de João 15. Eu sou apaixonada por essa passagem. Toda vez que eu consigo enfiar essa passagem nos slides, eu coloco. Porque eu acho uma passagem muito rica. Dá para falar muito tempo sobre isso. Então, ele disse que ele era a videira e que nós somos os ramos. E aí, nós fomos enxertados em Cristo. Aqui está Cristo, né, o tronco, e nós somos enxertados nele. Por que eu estou falando isso? Calma que eu vou chegar lá. Então, depois que nós estamos enxertados, Cristo passa a viver dentro de nós, quer dizer, a seiva, né? E nós começamos a dar frutos. Ótimo, é isso que Deus espera de nós, que nós sejamos produtivos em frutos. Mas tem a área da nossa vida, então aqui um lado da nossa vida está dando frutos, mas essa parte da nossa vida, que é o tal vale de ossos secos, que precisa ser visitado e resolvido e trazer restauração, essa parte está sem frutos. Aí não adianta você falar, não Deus, mas isso aqui é o suficiente, olha tanto de cachinho. Ou, não Deus, ninguém nem está vendo, é a parte de trás, deixa do jeito que está. Não, Ele quer tudo. E o que ele faz? O que esse João 15 faz? Que Deus vem? Deus é o agricultor, não é? Lá vem e poda. E o processo de poda é
doloroso, não é? Então, muitas vezes o vale que nós vivemos traz dor, mas o resultado é esse aí, ó. Então, a gente vai dar mais frutos. Depois da poda, vem mais frutos. Então, a gente não entende nada de agricultura de Deus, né? A gente quer convencer Deus que não precisa, não quer passar pelo processo de jeito nenhum. A gente quer a solução, mas é assim que ele age como agricultor. Principalmente quando o agricultor, os ramos que ele quer podar são na nossa vida. Quando é na vida do irmão, a gente ainda entende. Mas quando a poda é sobre nós, então a gente fica muito, assim, indignado às vezes. Então Deus vai levar você ao mais profundo do seu problema para colocar o Espírito Santo onde não havia. Então Deus quer a totalidade, Deus quer plenitude na sua vida. Então Ele quer que o Espírito Santo invada todas as áreas da sua vida. E por que Ele quer colocar o Espírito Santo onde não havia, o que Ele vai fazer? Ele também vai colocar em ordem o que estava desorganizado. Então você ganha de brinde a ordem que você procura, tá? Então você tem um problema em um deserto, Deus te leva a mergulhar nele, vê a sua realidade, você reconhece, você admite, você pede socorro, socorro. Ele resolve, muda a natureza sua e você ganha de brinde uma vida organizada. Então, se você se contentar em ter a ajuda de Deus apenas para organizar a sua casa, a sua vida, o seu casamento, a sua empresa, sabe o que você vai ter? Adivinha? Você vai ter defuntos em pé. Então, foi o que aconteceu na primeira parte do Vale de Ossos Secos de Ezequiel. Ele falou e os ossos se encheram de carne. E ficou por ali mesmo. Se Deus não continuasse o processo e o Espírito Santo não entrasse naqueles ossos, eles estariam assim, ó, defuntos em pé. Então, antes você tinha um vale de ossos secos e você não permite que Deus trabalhe. Então, o que você vai ter agora? Você vai ter defuntos em pé. Isso não resolve o seu problema. É isso aí que você quer? Só defuntinhos em pé? Não. Deus não quer dar para você um defunto em pé. Ele quer lhe dar vida, né? Jesus disse: eu sou a vida. Então, vida é igual ao Espírito Santo onde não havia. Pronto. Então, as áreas da sua vida em que não tinha vida, o Espírito Santo vai vir e a vida vai passar a existir. Então, quando Deus te levar para visitar a sua realidade, o seu deserto, o seu vale, você deve dizer o quê para Deus? Não conte comigo, Senhor, com a minha ajuda, mas pode contar com a minha fé. Então, o que Deus espera de nós, não é o palpite, não é a sugestão, são listar as prioridades que a gente acha mais importante, mas a fé. A fé é suficiente para entregar e crer que Ele vai fazer o melhor. Então, a gente confessa para Deus: Senhor, está muito seco, eu não consigo te ajudar, mas eu consigo te obedecer. E, finalmente, eu quero ver isso resolvido. Todo mundo aqui quer ver alguma coisa resolvida? Amém. Então, é isso. Agora, gente, nós vamos fazer uma oração. É uma oração escrita, eu escrevi, pus em slides, mas eu acredito que o Espírito Santo vai trabalhar, apesar de não estar saindo de mim agora, mas Deus vai falar com a gente através dessa oração, certo? Eu queria que vocês lessem,
Mas eu sugiro que eu leia a frase e vocês leiam depois, para ficar mais tempo no slide, tá? Se a gente ler juntos, aí eu tenho que trocar o slide, aí vocês vão admirando os slides. Então vamos orar, né? Senhor, hoje Tu me levas a visitar o meu vale de sequidão. Senhor, hoje Tu me levas a visitar o meu vale de sequidão. Entendi que esse vale está dentro de mim. Entendi que esse vale está dentro de mim. Quero que o meu vale de ossos secos finalmente, Senhor, seja transformado. Finalmente seja transformado. Portanto, Senhor, hoje eu decido te entregar o meu coração. Entregar o meu coração para uma reforma, para uma transformação. Para uma reforma, para uma transformação. Eu não quero mais fugir. Eu não quero mais ter medo. Eu quero descansar na Tua presença. Eu quero descansar na Tua presença. E confiar em Ti. Dá-me fé, Senhor. Dá-me um coração ardente em fé. Um coração que descansa no Teu cuidado. Que depende de Ti. Sei que há tantas coisas para serem transformadas e eu não sou capaz delas. Sei que há tantas coisas para serem transformadas e eu não sou capaz delas. Mas nada é impossível para Ti, Senhor. Tu sabes o jeito, o tempo. Possível para Ti, Senhor. Tu sabes o jeito, o tempo. Que tudo na minha vida sirva aos Teus propósitos. Tudo na minha vida sirva aos Teus propósitos. Que o Teu Espírito venha me vivificar e transformar. O Teu Espírito venha transformar. Senhor, eu não quero apenas ajuda. Eu não quero apenas ajuda. Não quero remendos ou paliativos ou improvisações. Quero que o Espírito Santo se manifeste e transforme a minha natureza. Obrigado por me mostrar a realidade que o Senhor quer mudar. Muda mesmo, Senhor. Muda meu vale seco. Ainda que a minha situação beire o desespero, eu dependo do Senhor, de ninguém mais. É do Senhor que vem a resposta, é do Senhor que vem a transformação. Que eu não pare de profetizar até que o Espírito Santo se manifeste. Que eu não pare de profetizar até que o Espírito Santo se manifeste. Sopra sobre mim, sobre a minha casa, sobre o meu trabalho.
Sopra, Espírito Santo. Vivifica, Senhor, o meu coração. Que o meu coração seja, a partir de hoje, fonte jorrando no deserto. Em nome de Jesus, amém. Participe da programação da Igreja Catedral da Família. De segunda a sexta-feira, às 6:30 da manhã, Oração de Davi. Segunda, a partir das 14h30, Manancial Feminino, onde mulheres são restauradas e abençoadas por Deus. Segunda, a partir das 19h30, venha estudar Teologia com IBCAF, Instituto Bíblico da Catedral da Família. Terça-feira, às 19h30, venha ser um intercessor na Escola de Intercessão. Quarta-feira, às 19h30, culto de ensino da Palavra de Deus. Quinta-feira, às 20 horas, reunião dos adolescentes, Geração Daniel. Sábado, muito louvor e adoração com a juventude animada da Igreja Catedral da Família. Sábado, às 20 horas, Projeto Recomeçar. E domingo, às 9 horas da manhã, participe com sua família da Escola Bíblica Dominical. E domingo, às 18 horas, grande culto de celebração a Deus. A Igreja Catedral da Família disponibiliza ainda para você cursos para edificar a sua vida. MMI, Casados para Sempre. CRAU, cursos para finanças. Educando filhos à maneira de Deus. Alcançando o coração do seu adolescente. Veredas Antigas. ONI, curso para noivos. De domingo a domingo, uma programação recheada de muita alegria, unção e bênçãos de Deus. Informações 3281-4918 ou acesse o site www.catedraldafamilia.com.br.